sejam bem-vindos a mais um evento, a essa palestra, que maravilhosamente podemos apresentar, além dos palestrantes, outros que aqui também coadunam e brilhantam esse momento tão especial. Nós hoje faremos uma palestra referente à NT 17/2020, da MPT. Para quem não saiba, o MPT é o Ministério Público do Trabalho, que é um ramo do Ministério Público da União. O assunto pautado, aliás, essa é a segunda live, diante de vários pedidos, e nessa segunda live será feita uma apresentação no aspecto do home office. A palavra correta, que vocês verão durante a explanação, que é teletrabalho. Mas como a palavra home office é uma palavra com uma familiaridade maior, assim ela foi mantida. Não só também sobre o home office, como um aspecto da ergonomia e demais NTs atualizadas. Alguns conhecem NT como NR, mas não é. Vamos deixar como NT, por favor. Na questão do aspecto do contrato de trabalho no atual momento, também veremos as ações sobre carga cognitiva no trabalho. Diante disso, eu gostaria de que Dr. Marcelo Cerezer, que é o nosso diretor titular do CIESP Jundiaí, na qual nos representa com brilhantismo, possa receber-nos. Pode ser? Por gentileza. É um prazer, doutora Elizabeth. Gostaria de desejar boa tarde a todos, agradecer a presença, mesmo que virtual, no ambiente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo, do CIESP. Um dos grandes objetivos do CIESP é esse espírito associativista mesmo, de difusão de conhecimento, de ajuda mútua para nós, empresários, industriais, né, gestores das empresas. Gostaria de cumprimentar muito a engenheira Rosângela Cavalcante, juntamente com a doutora Alessandra Bombicini, acho que acertei o nome, que se disponibilizaram junto com a nossa querida doutora Elizabeth Brolio, que vem desenvolvendo um trabalho magistroso aí à frente da diretoria jurídica do nosso CIESP Jundiaí, que está colocando em evidência a nossa regional, entre as 41 regionais, como uma regional muito ativa, e o nosso braço jurídico ele é um dos mais ativos que estão presentes. Vejo aqui agora também alguns colegas do CIESP, a Sueli Musael, o Sandoval, outro Jimmy, Cíntia, a Cássia, o pessoal lá da administração também, que está nos auxiliando no back-office desse trabalho. E, sem mais delongas, desejar uma excelente apresentação, que a gente tire bastante dúvidas sobre o teletrabalho. Hoje, acho que a grande maioria das empresas, na parte administrativa, já está operando já há muito tempo, e é bom a gente ter conhecimento para a gente estar sempre se adequando às exigências legais e até para dar o conforto necessário, dar a infraestrutura necessária aos nossos colaboradores. Então, uma boa tarde a todos. Sou muito ansioso em receber as informações que receberemos agora. Doutora Elizabeth, está contigo. Eu agradeço, Marcelo, e também gostaria, nesse momento, de chamar presença aqui e apresentar também o Dr. Sandoval Silva, que é um dos nossos presidentes do setor de segurança do trabalho, um homem que realmente nós respeitamos e admiramos pelo trabalho, pelo desenvolvimento e também da sua potencialidade. Sandoval, pode nos dar um alô? Oi, alô, olá, boa tarde a todos. Agradeço, doutora Elizabeth, sempre tão gentil, né, Marcelo? Sempre muito gentil no tratamento com todos. Agradeço aí o convite em participar, poder participar um pouquinho. Ontem conheci a Rosângela, né? Conversamos um pouco. A doutora Alessandra Bonvitini ainda não a conheço, mas é um prazer estar aqui. E essa questão da ergonomia, em relação ao home office, ela traz aí duas questões, né, doutora, e demais, que é o seguinte: uma primeira questão é essa questão jurídica, ela aparece, salta aos olhos, o teletrabalho, tão conhecido como home office. Outra questão que salta aos olhos é a questão da responsabilidade da empresa em propiciar um ambiente adequado ao seu trabalhador, enquanto presta serviço, né, a esse empregador. E até tem uma questão: a pandemia trouxe o home office, mas a carga de trabalho, veja só, a cognitiva, principalmente a responsabilidade da empresa,
ela foi junto lá para a casa do empregado, lá para a casa daquele funcionário que presta serviço. E, ao fazer isso, todas as questões relativas a CNPs, ou NRs, ou normas regulamentadoras, que são conhecidas, elas são carregadas juntos. E a ergonomia salta aos olhos. Ela salta aos olhos porque, em sua maioria, são trabalhos administrativos, onde as pessoas passam ali 7, 8, 9 horas frente a uma mesa, às vezes a mesa não é adequada, às vezes a cadeira não é adequada. Devem ter visto, inclusive, que a Petrobras foi obrigada a fornecer cadeiras para seus funcionários. Houve até uma questão aí, foi publicada na revista Veja, inclusive, uma questão que foi obrigada a fornecer condição adequada de trabalho aos seus funcionários. E eu conheço mais algumas empresas que fizeram isso deliberadamente. Ou seja, há toda uma questão jurídica e uma questão técnica que a Rosângela, com certeza, vai abordar, e a doutora Alessandra Borritini, com certeza, vai nos esclarecer, e a doutora Elizabeth, com certeza. Estamos preparando, inclusive, um curso no CIESP para tratar dessas questões de ergonomia home office. Algumas respostas que estão no ar, algumas perguntas, aliás, que estão no ar, e precisa encontrar respostas. Estamos preparando lá um curso no CIESP sobre esse tema. Acredito que é isso. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Obrigada, Sandoval. Vocês viram que ele já deu uma pincelada de uma das surpresas que ocorrerá, né? Então, vamos lá. Nossa, esse é o momento. Amém. Eu gostaria, antes de tudo, pedir, por gentileza, que possam manter os microfones desligados, né, em silêncio, para que possamos participar melhor. Também permitir com que todas as perguntas sejam feitas no chat, né? Apesar que alguns, às vezes, até me mandam aqui pelo WhatsApp e outros canais que nós temos aqui, mas poderão ser formuladas e que nós, assim, faremos no final, no término das duas apresentações. E pedirei também a permissão a todos que, no quase final, a nossa representante do Departamento de Comunicações, que é a Cíntia, possa, então, formular uma foto. Pode ser, Cíntia? Combinado? Então, todos nós possamos estar presentes nesse painel. E eu gostaria, então, de começarmos, para que não venhamos a demorar, a apresentação primeiro da doutora Rosângela Cavalcante. Eu irei ler um leve esboço, um breve currículo dela. Engenheira pela Escola Politécnica da USP, mestre em engenharia pela USP, engenheira de segurança do trabalho e ergonomista, com 24 anos de experiência em empresas de mineração, hospitalar, metalúrgica, call center, grupos de pesquisas e desenvolvimento e administradora de cartões de crédito. Consultora na área de gestão de segurança do trabalhador, ergonomia e proteção respiratória. Diretora técnica da Cresco, assessoria em segurança do trabalho e meio ambiente. Doutora Rosângela, por gentileza, pode tomar a palavra. 25 minutos, tá bom? Vamos correr. Boa tarde a todos. Eu considerei 30. Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer, Elizabeth, por esse convite, foi maravilhoso a nossa primeira experiência. Eu tenho certeza que essa de hoje também tem tudo para ser. A gente vai falar sobre esse assunto tão presente na nossa vida, que é o teletrabalho. Eu vou compartilhar a minha tela com todos, tá? Porque eu preparei uma apresentação, mas antes de tudo eu gostaria de fazer um pequeno comentário. Essa nota técnica que nós vamos apresentar aqui, coincidentemente, tem o mesmo número da norma regulamentadora, mas, na verdade, como ela foi emitida pelo Ministério Público do Trabalho, ela é uma nota técnica e não uma NR, e não uma norma regulamentadora. Então, eu brinquei que eles até foram, assim, sagazes de usar o mesmo número, porque a gente não tem que decorar outro número diferente, mas, de fato, essa nota técnica, o nome dela é nota técnica mesmo, não é NR. A NR, a gente vai comentar sobre ela, mas en passant, porque ela ainda está em revisão, está em votação, está em discussão pela comissão tripartite. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer a minha... aqui. Está todo mundo vendo a minha tela? Agora sim. Ótimo. Então, a gente vai falar dessa nota técnica e eu vou comentar um pouquinho sobre a origem dela, de onde ela saiu, né? Então,
só para contextualizar, em função da pandemia, o teletrabalho, que sempre foi uma questão muito importante, né, que sempre existiu, houve um aumento exponencial durante o período pandêmico. E aí a gente percebeu que existe uma lacuna legal nessa área. Não existe uma legislação que regulamente essa condição de teletrabalho. E aí, por conta dessa pandemia, começam a aparecer algumas situações que não são exatamente agradáveis. Isso aqui é uma notícia do Infomoney de outubro de 2020. Eu coloquei exatamente a chamada. Processos trabalhistas sobre home office sobem 270%. Parlamentares reagem. Embora não tenha nenhuma legislação ainda aprovada, eles começaram a se movimentar nesse sentido, mas também fazer norma regulamentadora não é uma atribuição do Poder Legislativo, é dos órgãos técnicos adequados, né? Então, existe sempre muita confusão quando a gente está numa situação de transição como essa. Segurança do trabalho, estudo da Previdência Social indica mudança nas causas de afastamento. É horrível a gente pensar nisso, mas hoje a principal causa de afastamento do trabalho é por fatores ergonômicos, relacionados à ergonomia e não mais acidente, sendo que a segunda principal causa é transtorno mental relacionado ao trabalho. Isso é muito sério, isso é muito relevante. Está mostrando um perfil de que as empresas, até por uma questão histórica, se preocuparam muito com acidentes, às vezes com as doenças ocupacionais causadas por agentes químicos e físicos, mas deixaram a área de ergonomia sempre num tipo de limbo, eu vou chamar assim, né? E acabou que a ergonomia não teve um espaço e poucas empresas realmente investiram na gestão ergonômica das suas atividades. Então, embora não exista uma legislação específica para tratar de teletrabalho, a norma regulamentadora, e agora eu estou falando da ANR mesmo, número 1, ela fala que o empregador ele é responsável por dar condições de segurança ao trabalhador no exercício de suas funções. Tem uma série de itens bem discriminados, mas isso está nesse parágrafo 141, e vários subitens, e assim, isso não muda, independente de onde quer que esse trabalhador esteja exercendo as suas funções. E aí, a gente começa a entrar num terreno que, justamente por não ter legislação e ser razoavelmente recente, a gente está num terreno de transição. A empresa precisa proteger o trabalhador, em seu lar, tá. E como é que fica a questão desse dilema entre proteger o trabalhador e invadir o lar do trabalhador? Porque tem uma questão muito importante. Os grupos de discussão que a gente faz parte, muitas vezes, o que acontece? A gente começa a falar assim, tá, mas o que caracteriza um acidente do trabalho quando o trabalhador está em home office? A gente começa a criar ter uma série de situações que não estão ainda bem discriminadas. E a gente vai precisar estabelecer critérios. Enquanto a legislação tiver uma lacuna, não é razoável pensar que a empresa espere ter uma legislação para cumprir alguma coisa, porque ela vai ficar vulnerável. Ela vai deixar acontecer uma série de coisas e a hora que a legislação aparecer, ela pode ser pega de calças curtas ou pior, pode até acontecer danos reefetivos à saúde do trabalhador e ela começar a ter passivos por conta disso. Então, visando dar uns subsídios, lembra que eu comentei que ano passado, de março a setembro, aumentou 270% o número de processos? Quais seriam os subsídios para julgar esses processos? O Ministério Público do Trabalho, ele publicou essa nota técnica, que ela não tem força de lei, diferente de uma norma regulamentadora que tem força de lei. A nota técnica não tem, porém ela está sendo usada como o parâmetro para julgamento desses processos. E até que a gente tenha uma legislação, eu não imagino que ela não deva ser cumprida, tá? Quando a gente avalia os critérios, essas diretrizes que estão estabelecidas na nota técnica 17, que a gente vai passar por elas agora aqui com todos, não tem nada que seja absurdo,
porque quem trabalha com ergonomia sabe que o que está sendo pedido, em grande parte, já faz parte de uma boa análise ergonômica do trabalho, já é parte do nosso trabalho como ergonomista, prover esse tipo de análise e buscar reduzir o risco para o trabalhador. Primeiro ponto que a nota técnica comenta é sobre respeito à ética digital. Por quê? Porque você precisa preservar a intimidade do trabalhador dentro do lar dele. Você está usando sistemas Hoje em dia, toda essa questão de dados, a própria Ciesp Jundiaí fez um trabalho muito importante, eu assisti a palestra sobre proteção de dados que vocês fizeram, que foi excelente. Então, assim, como é que fica? Que dados você tem acesso, que dados você não tem? Como é que fica? Eu acho que é uma via de mão dupla, inclusive. Que dados da empresa vêm para dentro da casa do trabalhador? Que dados do trabalhador vai para a empresa? A gente começa a ter um terreno muito complicado se não houver parâmetros muito bem estabelecidos, tá? O que se armazena, o que se compartilha? Como é que vai ficar isso? Então, a empresa precisa estabelecer os critérios para que esses dados sejam preservados e a intimidade do trabalhador seja preservada. Segundo ponto, eu só vou tocar no assunto, porque ainda bem nós temos uma advogada brilhante para falar sobre esse assunto. Ajustar o contrato de trabalho, isso está na nota técnica 17, tá? Muitos, até pela situação, muitas empresas, elas pura e simplesmente na semana seguinte, colocaram todos os trabalhadores em home office, ou boa parte deles em home office, ou teletrabalho, mas quantas se preocuparam em fazer um aditivo contratual? Né? E aí fica uma situação de vulnerabilidade para a empresa também. Tem mais um detalhe que eu esqueci de falar no começo, a diretriz do Ministério Público do Trabalho está valendo não só para seletista, como são as normas regulamentadoras, né? Que é só para funcionários em regime CLT. De acordo com a nota técnica, seria para funcionário, para o servidor público também, tá? Essas diretrizes. Então, e aí ele fala uma coisa que é extremamente subjetiva e que cada empresa vai ter que achar o seu meio de cumprir. O teletrabalho deve ser realizado de forma que garanta, né, a qualidade de vida, a saúde física e mental do trabalhador. Então, a gente está parando de falar daquela ergonomia física, biomecânica, de você dar a cadeira é importante, mas não é o suficiente. Você precisa pensar na saúde mental desse trabalhador, avaliando como é que estão os seus processos. E parece que é muito difícil, mas talvez os primeiros passos não sejam tão difíceis assim, tá? Que é o que a gente, inclusive, vai falar no curso, né? Vamos fazer mais uma propagandinha dele. O teletrabalho, ele vai exigir... Aqui eu copiei da nota técnica, porque eu achei que não compensava nem eu tentar traduzir isso e reduzir. O teletrabalho exige necessariamente adaptação e treinamento. Isso significa que não basta deixar o trabalhador em home office e fornecer a cadeira. Você precisa dar orientação ergonômica para ele. Então, é o treinamento mínimo para o teletrabalho, para fins de qualificação e motivação. Olha o que a gente está pensando. Lembra da saúde mental? Tem pessoas que têm muita dificuldade em trabalhar sozinhas, que elas gostam, precisam, sentem necessidade desse trabalho em equipe. Essas pessoas sofrem profundamente quando estão em regime de teletrabalho, sentem uma solidão. Quais são os mecanismos que a empresa pode desenvolver para reduzir essa solidão, para reduzir essa condição de perda de motivação pelo isolamento social, né? Comunicação e cooperação em rede. Ela fala que a empresa ela tem que fornecer mecanismos, ferramentas para que o trabalhador consiga se comunicar com os colegas, né? Outra coisa é ter explicações sobre os resultados. Sabe aquela questão do feedback? Conversar, ter lá um momento para conversar com o seu superior imediato, para ver como é que está o andamento dos trabalhos?
isso tudo traz sanidade mental, porque a gente precisa de um retorno sobre o que estamos fazendo. Isso é do ser humano, né? O ser humano precisa entender se ele está indo no caminho que se espera dele ou não. É algo muito relevante, tá? E aí a gente entra nas condições ergonômicas, que é o que eu comentei. Ela não está pedindo, muito embora algumas pessoas considerem muito, ela não está pedindo nada que uma boa análise ergonômica do trabalho já não levante e não dê subsídios para a empresa para tomar decisões que melhorem a ergonomia da sua empresa. Então, ela vai falar condições de ergonomia física, que entra aprender a ajustar o mobiliário. A gente fala muito da cadeira, mas, assim, existe a maior variação de condições de trabalho que vocês possam imaginar. Tem empresas que não vão ter condições de dar uma cadeira, que uma cadeira ergonômica boa hoje não é tão barato, principalmente com o teletrabalho, elas subiram bastante de preço. Sim. Você não vai conseguir dar para todo mundo. Mas como que você vai fazer essa gestão? Como é que você vai organizar isso? Como é que você vai orientar o seu trabalhador a fazer o ajuste? Eventualmente ele vai usar a cadeira que ele já tem, mas como é que ele pode ajustar isso para reduzir o risco de um problema na coluna, um problema na perna, um problema no ombro, que são os problemas mais comuns, né? Como é que ele vai ser orientado a usar o mouse? Como é que ele vai ser orientado para a questão de distância focal de documentos e tudo? Porque em ergonomia a gente vê muito a ergonomia física, as pessoas falam de mobiliário, mas, por exemplo, a organização da mesa, qual é a distância focal que você tem dos diversos pontos que você precisa prestar atenção, como é que você está orientando ele com relação a isso para reduzir esse cansaço? Porque tem aquela questão importante, o cansaço, o estresse pela má postura, pela condição de visualização ruim, ele vai repercutir negativamente no desempenho do trabalhador. Porque quando você está mais cansado, você já não rende tanto, né? A questão de ergonomia cognitiva é fundamental. Como é que estão os processos, né? Eu vou até passar para a próxima. Como são esses modos operatórios? Quanto que a pessoa está orientada a fazer pausas? E, às vezes, a pessoa... Na visão antiga, pausa, a pessoa está perdendo tempo de trabalho. Não, ela para 5 minutos a cada hora, estou dando só um exemplo, porque tem vários dimensionamentos disso, mas às vezes ela para 5 minutos a cada hora e consegue render muito mais na hora subsequente do que se ela pegasse direto. Como que ela está sendo orientada com relação a isso? Eu até costumo falar, quando eu dou treinamento em ergonomia, que nós temos uma vida em ciclos de atenção e repouso. Se a gente não obedece esses ciclos do corpo, que eles são necessários para o corpo, a gente está sobrecarregando e vai ter perda de desempenho, perda de saúde, tem uma série de perdas associadas. Outra coisa, quais dispositivos tecnológicos são importantes para a pessoa realizar aquele trabalho? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo que provavelmente é antiquado, tá? Mas foi o que me ocorreu agora. Pensa naquela pessoa de contas a pagar, aquela pessoa que precisa pagar uma série de boletos, vamos dizer assim. Imagina ela tendo que digitar, porque na casa dela não tem um leitor óptico. Ela tem que digitar tudo aquilo para cada boleto que ela for pagar. Quanto que ela vai demorar, quanto de atenção ela precisa numa operação que, de repente, não está agregando muito valor. Você disponibilizar esse leitor, você conseguir que ela tenha uma condição melhor de trabalho, faz ela render mais. Isso foi um exemplo que eu dei, mas outros exemplos são possíveis. Um software que o profissional precise para fazer um trabalho específico e ele não tem na casa dele. Tem empresa que está disponibilizando o computador, tem outras que não estão com essa condição de disponibilizar o computador. Como é que faz? Como é que está sendo organizado isso? E eu não estou aqui para passar uma receita única, porque não existe uma receita única, porque a gente tem uma diversidade gigantesca de perfis de empresas, de perfis de trabalhadores. Cada empresa precisa estudar, parar para pensar e achar a receita ótima para as suas condições. Porque não adianta nada a gente dar uma condição ótima de trabalho e a empresa não conseguir se sustentar. A gente precisa de um equilíbrio, né?
E impedir a sobrecarga física e psíquica. Quantas horas o seu trabalhador está na frente do computador, em home office, em teletrabalho? Até que hora isso está indo? Está invadindo a hora de almoço dele? Está invadindo a hora do jantar dele? Como é que isso está acontecendo? Ele perdeu o desempenho durante o dia e aí ele compensa trabalhando até mais tarde? Trabalhar até mais tarde, eventualmente, eu acho que todo mundo já se viu nessa situação. Quando começa a ficar constante, você começa a ter essa sobrecarga física, psíquica, e em algum momento essa pessoa vai ter um dano importante para a saúde dela. Eu acho que eu já comentei, carga cognitiva, né? Quanto de esforço mental é necessário para a pessoa realizar aquele trabalho? Quanto que ela precisa de memorização de informações para tomada de decisão? Ela tem todos os elementos necessários para tomada de decisão? Porque às vezes o trabalhador está lá, ele precisa tomar uma decisão e não tem todos os elementos, e aí gera uma angústia, porque se eu tomar uma decisão errada, eu posso prejudicar a empresa e posso me prejudicar, mas eu não tenho todas as informações. Então, pensar processos que garantam que o trabalhador tenha todas as condições para realizar a sua função é muito importante, tá? Outra coisa, quantas ações possuem uma característica mais automática? A gente pensa que aquela coisa de fazer automaticamente é ruim. Não é nem ruim nem bom, tudo é uma questão de equilíbrio. A gente precisa ter desafios mentais, porque senão o trabalho fica monótono e a pessoa fica desestimulada. Mas a gente também precisa ter alguma coisa, às vezes mais mecânica, nesses intervalos, para conseguir dar um pouco de tranquilidade mental, para aliviar um pouco essa carga cognitiva. Outro ponto que a nota técnica fala é sobre oferecer apoio tecnológico. Então, é assim, quanto que a empresa se dispõe a ouvir o trabalhador e pensar, olha, quando a gente estava aí, a gente fazia as coisas assim, assim, assado, mas agora que eu estou em teletrabalho, eu vou precisar rever alguma coisa, eu preciso, talvez, de um outro software que vai me ajudar, ou a minha internet não está adequada, de repente eu estou caindo demais, eu não consigo finalizar os processos. Quanto que a empresa está contribuindo com isso, aumentando uma capacidade de banda da internet que o trabalhador tem em casa? Tudo isso é importante. Outra coisa, lembra que eu falei sobre capacitação? Instrução, no item 6 da nota técnica, ela fala claramente, instrução clara, expressa e objetiva na prevenção de doenças e acidentes do trabalho. E aí, cada empresa vai achar a sua própria medida, mas assim, não pode interferir na casa do trabalhador, mas você pode orientá-lo com relação às condições do piso que ele põe essa cadeira, porque se ele coloca uma cadeira de rodinha e tem muita irregularidade no piso, ele pode cair a qualquer momento, que a cadeira pode virar, né? Todas essas questões de orientação, elas são muito importantes, tá? Observar a jornada contratual, que eu já comentei com vocês, né? A importância de você não ultrapassar o que seria razoável, o que não está na jornada dele de trabalho contratado. Adotar modelos de etiqueta digital que está na CLT, inclusive, isso já é mais antigo, com direito à desconexão, ou seja, quando você tem aqueles grupos do WhatsApp, do Telegram, do Signal, qualquer dessas redes, que começa a usar no trabalho, e às vezes a pessoa começa a responder e receber mensagens no horário que ela está almoçando, ela precisa ter o direito a um horário de almoço razoável, isso tem que ser obedecido, né? Isso tem que ser respeitado. Respeito à imagem e privacidade do lar. E aí, aqui é um ponto bastante controverso, porque tem empresas que sugerem o uso dos filtros, dos fundos, né? Como tem alguns colegas aqui usando, tem outras empresas que falam que não, só basta você estar numa parede vazia, mas e se aquela casa não tem uma parede vazia, como é que você faz, né? Porque você está pensando, você está no lar de alguém, você precisa ter formas de determinar
o respeito a isso. Se a pessoa não puder ligar a câmera em algum momento, como é que fica isso, tá? E consentimento para uso de imagem e voz. Eles comentam sobre isso, porque essas reuniões são gravadas, essas reuniões, onde elas serão usadas, em que local elas serão armazenadas, qual é a forma de uso da informação que o trabalhador está te passando. E aí, é lógico, não poderia deixar de ser, eles comentam também sobre as medidas de contenção pela pandemia, né? Orientar o trabalhador que, mesmo ele estando em teletrabalho, ele corre o risco de contrair o vírus, se houver alguém com quem ele tenha contato, e aí orientação. Fala da questão da liberdade de expressão, por quê? Porque, às vezes, a pessoa se sente tolhida de colocar suas opiniões, inclusive sobre o trabalho. Né? Olha, esse trabalho assim não tá bom, e a pessoa não sente a vontade para se colocar, e aí começa até a adoecer, porque quando a gente não consegue se colocar, o ser humano adoece. Estabelecer essa política de autocuidado, aqui já é bem da área da saúde, a saúde teria que cuidar, não é mais da engenharia. Esses 3 pontos, na verdade, esses 2 pontos aqui, garantir o teletrabalho ao idoso, eu acho que aqui é uma questão mais eu não vou dizer utópica, mas que é mais complicada, né? Mas a ideia é que o idoso tenha condição de teletrabalho, mas eu acho que isso vale não só para o idoso, mas para qualquer pessoa que tenha alguma comorbidade, né? Você tem, por exemplo, eu tenho um amigo que é transplantado, ele não pode ir ao ambiente de trabalho. Então, essa garantia de teletrabalho, ela precisa ser estendida para quem não tiver necessidade. Assegurar condições de progressão em teletrabalho pela PCD. Por que eles colocaram isso? Porque eles ficaram receosos de que, com o teletrabalho, o PCD perderia o emprego. Não sei se todo mundo está ambientado com a nomenclatura. PCD é pessoa com deficiência, né? A nomenclatura formal que está nos documentos é pessoa com deficiência. Então, pensa assim, tem empresas que fazem trabalhos magníficos de inclusão de PCD, mas, de repente, o trabalho que ele faz pode ser mais mecânico, não tanto intelectual, e como é que ele vai fazer isso na casa dele? Precisaria pensar, né, as formas de atuação desse PCD. Embora a gente saiba que existe um universo de PCD, né? Cada situação é única. Adotar medidas de controle da jornada de trabalho, como eu já comentei. E aqui eles quiseram fazer um apoio social, vamos dizer assim, estimular programas de profissionalização da mão de obra dispensada, porque a gente sabe que houve, infelizmente, a dispensa de muita mão de obra. Então, eles buscaram pedir para as empresas, porque, como disse, foi isso aqui é uma diretriz, ele não tem força de lei, mas tentar um ato de solidariedade, vamos dizer assim, estimulando, dando um curso para o trabalhador que vai ser dispensado, para que ele possa ter alguma condição de recolocação assim que possível. Né? Esses são os pontos fundamentais tratados na nota técnica 17. Né? Então, quase todos, eu diria que são relevantes e condizentes com a legislação, e outros de uma realização um pouco mais difícil. As questões de saúde mental do trabalho, a gente tem uma série de ações possíveis, porém, como tudo em saúde, não existe garantia de 100%. Né? Por quê? Porque a gente tem a suscetibilidade individual. Algumas pessoas em teletrabalho estão no céu, e outras definitivamente não. Todas as questões relacionadas em ergonomia estão em consonância com a NR 17, que está em revisão. NR, essa sim, a norma regulamentadora número 17, que agora é do Ministério da Economia, né? Da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Então, essa norma regulamentadora, ela está em revisão. Hoje eu ainda conversei com uma pessoa que participa do grupo técnico da revisão da norma,
E ela falou, está tendo muita discussão ainda não se... Já era para ter sido emitida, mas ainda tem muitos pontos controversos, especialmente relacionados à saúde mental, porque ergonomia fala também de saúde mental, mas vamos dizer assim, que é uma área de trabalho que ela é muito específica. Então, tem alguns que estão defendendo a criação de uma norma regulamentadora só para a saúde mental e outros que pensam que não, que tem que ser incorporado na ergonomia na NR17. Eu, pessoalmente, não tenho preferência. O que eu quero é que sejam critérios adequados para a gente trabalhar esse assunto, né? Onde quer que esteja, o importante é tê-los. E também tem outras instruções normativas, tem uma instrução normativa de 2003, do INSS, que fala sobre a questão de adequação de postos de trabalho, está muito consonante com a nota técnica, parece até que eles consultaram, né, porque tá muito próximo. E também tem essa nota técnica que é da Secretaria, essa nota técnica também, era o número 60 de 2001, da Secretaria de Inspeção do Trabalho, que ele fala, essa nota técnica ela foi feita basicamente pelos auditores fiscais do trabalho para falar quais seriam os critérios que eles usariam para avaliar as condições de postura no ambiente de trabalho. Dentro de tudo isso, ao que interessa para as empresas, o que precisa ser feito? O que é necessário a empresa fazer para se proteger de passivos, para reduzir esses passivos, para cuidar dos seus trabalhadores, para ter o melhor desempenho possível nessa área? Primeiro, determinar as medidas de ética digital a serem seguidas pela organização. Isso é fundamental, né? Estabelecer ética digital é diferente de etiqueta digital. São questões diferentes, né? Ética digital é essa questão de uso de imagem, uso de dados, questão de respeito à privacidade. A etiqueta vai ter a ver com o quê? Que horário que eu posso começar a mandar mensagem? Até que horário a pessoa pode responder a mensagem? Né? Todas essas questões precisam ser bem estabelecidas. Adotar medidas jurídicas necessárias, que aí vem a doutora Alessandra, não vou, só estou comentando. Estabelecer os requisitos mínimos. Como eu disse, cada empresa sabe da sua realidade. Quais são os requisitos mínimos para aquela pessoa exercer a função dela? E aí, providenciar o atendimento. Mas sem esse levantamento, função a função, muitas vão ser concordantes. Muitas funções vão ter os mesmos requisitos mínimos, mas outras pode ser que não. Agora, eu só vou saber disso se eu analisar cada uma, se eu olhar para cada uma, para a função de cada trabalhador. Atender os requisitos de ergonomia física, cognitiva e organizacional, conforme eu já comentei. De acordo com a revisão da norma regulamentadora número 1, e essa que vai entrar agora da 17, isso já é um ponto basicamente resolvido, não vai ser necessário, como antigamente era, a realização de análise ergonômica do trabalho para 100% dos postos de trabalho. Porém, o SESMIT da empresa vai precisar elencar quais são os pontos importantes de análise ergonômica. Ele vai precisar saber fazer um levantamento prévio até para poder construir o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos da empresa, que vai entrar em vigor agora a partir de agosto. Sem essas informações, porque, ao contrário do PPRA antigo, que só falava de risco físico, químico e biológico, o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco, ele vai ter que ter esses três, físico, químico e biológico, e ainda incluir ergonomia e riscos de acidentes. O quanto o corpo técnico da empresa está preparado para fazer esse levantamento preliminar de fatores ergonômicos. Isso vai ser um ponto importante que as empresas precisam prestar atenção. E capacitar os trabalhadores para a prevenção de doenças ocupacionais, e aí, quando a gente fala de doença ocupacional em teletrabalho, a gente está falando dos problemas osteomusculares de Ler e Dort, né? A gente está falando de cansaço mental, de estresse, síndrome do pânico, burnout, essa série de doenças. Então, precisa de... você não precisa de um super especialista dentro da sua empresa, mas você precisa conseguir
ter informações suficientes, de alguma forma, fazendo curso, capacitando sua equipe, indo atrás de alguém, para dar o mínimo de informação para esses trabalhadores conseguirem se manter sãos, tá? Pensar continuamente nas condições de trabalho, e é isso que eu comentei. Eu só consigo saber o que aquele trabalhador precisa quando eu olho para o posto de trabalho dele. Enquanto eu não estou olhando para o posto de trabalho dele, eu não sei o que ele precisa, eu não sei se eu estou atendendo. Não tenho certeza de nada, né? Então, conversa com ele. O que você precisa? Quais são os impedimentos que você tem hoje? Tem coisas que às vezes a gente não vai conseguir resolver. A gente está no mundo real aqui, não no mundo da carochinha, né? Tem coisas que às vezes são de difícil solução, mas eu preciso pelo menos parar para pensar se, por ergonomia física, por processos organizacionais, porque a questão de organização da empresa tem uma influência enorme sobre isso. Se repensando essas tarefas, eu não consigo dar condições melhores de trabalho para esse funcionário. E o quanto que eu consigo orientá-lo, porque muito de segurança é autocuidado. A gente precisa estimular o trabalhador a ter autocuidado. Sem a necessidade, porque diferentemente do que acontece dentro da empresa, onde está todo mundo da segurança olhando por ele, nem teletrabalho, ele tem que olhar por si mesmo. Então, a conscientização é fundamental. Acho que eu obedeci os 30 minutos, Elizabeth. Aliás, você antecipou, quer dizer... Antecipei, que bom, fico até feliz. Até gostaria, como você deixou os dados, quem deixei, quiser fiquem à vontade. Por favor. Então, por gentileza. Doutora Rosângela, podemos voltar, então, na tela principal, por gentileza? Estou tirando, deixa eu... Gostaria de comentar, diante da sua fala, o que nós fizemos. Eu pedi ao meu grupo de trabalho que fizesse uma pesquisa. De 100% pesquisado, ocorreu assim: 90% não havia alterado o contrato de trabalho, sendo que 5% sabiam da alteração, mas ainda não haviam feito. E 85% não sabiam. E as perguntas que foram aqui formuladas foram exatamente isso, sobre a questão do LTCAT, PPRA, todo como é que ficaria. Então, essa é uma dúvida que aqui foi assim intensa sobre isso. Também houve aqui uma declaração de uma empresa que convidou um engenheiro e um arquiteto para analisar, junto com o funcionário, com a autorização, a melhor adequação em home office. Nós sabemos que muitos não possuem essa condição financeira em disponibilizar o engenheiro, o arquiteto e tudo, mas foi feito isso. E uma universidade que forneceu, além do equipamento, forneceu também a internet. Eu não entendi se era 4G, 5G, quer dizer, foi fornecido dentro dessa universidade o celular, o material, equipamentos também, para que tudo fosse propriamente do empregador. Você disse alguma coisa, Alessandra? Era 4, Não, 5? Só concordei com... É, porque você também conhece essa Só concordei com isso, exatamente. Bom, eu vou fazer alguns comentários bem rapidamente para não atrapalhar a apresentação da doutora Alessandra. O primeiro ponto é como fica a LTCAT. A LTCAT continua a mesma coisa, porque a mudança na norma regulamentadora não altera a legislação previdenciária. São coisas separadas, tá? PPRA que altera. Por quê? Que o PPRA vai deixar de existir, tá? Ele vai deixar de existir porque ele vai ser substituído por um trabalho muito mais completo, que é o GRO, como está na norma, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Tanto que agora, olha a mudança de paradigma, né? Quem assina o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, é o gestor da empresa e não mais um profissional de segurança do trabalho. Essa é a pessoa responsável pela fazer a gestão dos riscos na sua empresa. Então, é uma mudança de visão. É o gestor da empresa como responsável pela segurança dos seus trabalhadores.
Isso é muito relevante. As pessoas, às vezes, não estão se dando conta disso. E é assim... Por favor, você pode reforçar isso? Quem agora irá assinar com essa responsabilidade? Quem vai assinar é o gestor da empresa. Pode ser um diretor industrial... Oi? E não mais quem? E não mais o profissional de segurança do trabalho. O profissional de segurança do trabalho, ele tem a responsabilidade de, vamos dizer assim, entre aspas, ser um consultor, um apoiador, ele é a pessoa que vai dar todo o subsídio técnico para a tomada de decisão. Mas sempre, como acontece e deve acontecer, a decisão é do gestor. Então, se eu não tenho desse poder de decisão sobre a gestão da empresa, como é que eu posso garantir que eu vou fazer a gestão do risco? Essa é uma mudança muito relevante. Ok. Né? E nem todos estão se atentando para esse fato, porque sai uma nova lei ou uma nova regulamentação, o que acontece? As pessoas deixam para olhar depois e não percebem o impacto que isso vai ter nas suas vidas. Quando vai perceber, a coisa já está entrando em vigor e ela não conseguiu se preparar adequadamente, porque tudo que a gente tem mais tempo para se preparar, a gente consegue se preparar melhor, né? Sim. Então, isso é muito importante. Outra coisa muito importante é que a gente tinha, nessa situação anterior, o PPRA separado da análise ergonômica do trabalho, a ET, de acordo com a NR17, e separado da atuação da CIPA, que falava dos riscos de acidentes, porque era a CIPA que falava de risco de acidente. Sim. Agora não, agora é uma gestão completa. Todos os riscos precisam ser gerenciados em conjunto, até porque um influencia no outro. A gente tem situações que não eram olhadas, por exemplo, de risco químico influenciando no risco ergonômico, no fator ergonômico. Porque o que acontece? O corpo é um sistema. O corpo não é uma coisa que, olha, agora eu só estou ouvindo, agora eu só estou entrando em contato com o produto químico. O corpo ele vai ter contato com os agentes e eles vão ter sinergias, e isso vai acabar afetando o corpo da pessoa, de alguma forma. Então, por isso que agora tem que ser um programa, faz todo sentido essa mudança, porque agora tem que ser um programa que olhe para a função como um todo, com todos os seus riscos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse programa de gerenciamento de riscos, o consultor técnico de segurança tem que ser um profissional de segurança do trabalho? Tem. Mas ele não pode ser realizado, apesar de quem assina ser o gestor, pelos profissionais de segurança sozinho. Por quê? Porque tem questões que estão relacionadas à organização do trabalho, ao fluxo do processo produtivo. E eu sempre falo que segurança precisa andar de mãos dadas com qualidade e com a produção. Se os três não andarem de mãos dadas, a gente tem uma empresa que, desculpa a palavra, mas está manca. Sabe? A empresa não está nas suas melhores condições de funcionamento se os três não estão caminhando juntos. Porque os três influenciam no resultado da empresa, no sucesso da empresa, no crescimento da empresa. Então, isso é muito relevante para a gente pensar. A outra pergunta era com relação... Ah, tá. E é assim, os profissionais de segurança que não estão ambientados com risco ergonômico, fatores ergonômicos, que não conseguem detectar quando que é necessário uma análise ergonômica ou não, façam o nosso curso. Não, é sério, não precisa ser o nosso, estou brincando aqui, mas precisam se capacitar, porque isso vai ser necessário, tá? Precisam se capacitar, onde quer que seja, tá? Temos várias outras que nós faremos ao final. Doutora Elizabeth. Pois não, Sandoval. Um comentário. Tem empresários nos ouvindo, né? E vem sempre uma questão na cabeça. Onde eu vou arrumar dinheiro para tudo isso? É uma questão... A criatividade está aqui, ó. Se você soubesse o tanto já de indagações a esse respeito que está aqui... Eu daria o seguinte conselho, né? Eu estou na área de segurança há 30 anos e essa questão do dinheiro, ela sempre vai impactar na empresa. Sempre, né? A empresa precisa sobreviver para existir segurança do trabalho, para existir todas as outras questões. Eu diria o seguinte, há questões que podem ser resolvidas com baixo investimento. Baixíssimo. Baixo investimento. Eu diria o seguinte, no ano de 2021, que é um ano de transição, onde a gente sai de uma crise grave que foi 2020, estamos numa transição para o melhor, eu diria que fazer as coisas elementares, aquilo que é barato ainda, aquilo que não tem um alto investimento, tem baixo investimento,
em 2021. Não vá tentar resolver questões caras, porque algumas coisas em ergonomia, em segurança, demandam investimento. Uma cadeira ergonômica não custa barato. Se eu vou distribuir 100 cadeiras ergonômicas, eu vou fazer não foi o que a Rosângela comentou. Razoável. Tá? Mas até por sinal, sobre isso, se vocês permitirem, tá. Eu vou passar para a doutora Alessandra, porque ela tem um comentário a esse respeito. Legal. E aí depois Sim. eu também farei um comentário Sim. de uma empresa que eu presenciei, que eu tive o privilégio de ser convidada para participar de uma mudança jurídica nesse sentido, que foi simplesmente maravilhoso. Alessandra, eu vou então ler aqui sobre a questão da doutora Alessandra. Também é um breve relato do seu currículo, que ela é advogada, especialista no direito empresarial, tanto também do trabalho, quanto processo civil, direito do consumidor. Ela participa, pertence ao grupo da presidência do Tribunal de Ética da OAB, na qual realmente faz um trabalho que é altamente digno. Eu digo isso porque conheço. Então, gostaria que a doutora Alessandra, por favor, desse o início da sua palestra, do seu momento, para que depois, no término, pudéssemos formular uma série de coisas que está chovendo aqui perguntas. Por gentileza. Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. A Rosângela ficou com a parte técnica e eu vou ficar com a parte jurídica, né? De ergonomia, ela já falou bastante, eu só tenho um ponto para ressaltar, né? A ergonomia, principalmente nessa questão do home office, a gente tem que levar muito em consideração, porque foi o que ela falou, o que as empresas fizeram? 20 de março, foi instalada a pandemia, ou a partir da semana que vem você está de home office. Nenhuma empresa se preparou para isso. Foi todo mundo pego de surpresa, não adianta nem falar assim, a empresa agiu de má fé, não agiu. As empresas foram pegas de surpresas, assim como todos nós, né? O que aconteceu? O empregado chegou em casa, muitas empresas deram o computador, ele chegou em casa, vou trabalhar onde? Vou trabalhar em cima da cama, na mesa de jantar, porque o que a gente tem que entender é o seguinte, não foi só um trabalhador que aconteceu isso, foram vários. Então, do dia para a noite, o pai começou a trabalhar em home office, a mãe começou a trabalhar em home office e os filhos a estudarem em home office, né? Então, essa questão gerou um grande conflito, se a gente for pensar, porque famílias que saíam às 7 da manhã e voltavam às 7 da noite, que os filhos ficavam na escola o dia inteiro, muitas delas não tinham uma internet de uma qualidade muito boa. Aí você me explica como 4 pessoas com uma internet baixa vão fazer um trabalho em casa. Não vão fazer, né? Então, aí começou a correria de contratar uma internet melhor, de arrumar um local para você poder trabalhar, porque às vezes você tem reunião, você vai se enfiar onde? No quarto, né? E aí tem a sua esposa que também trabalha, ou o seu marido, o seu filho que está estudando. Então, acarretou uma situação extremamente grave para todos, grave assim, né, mas para todos da família, né, e o que aconteceu? Muitas pessoas trabalham da mesa de jantar, outras da cama, e isso, obviamente, com o passar do tempo, ele vai gerar sequelas de LER, de problema na coluna, porque a pessoa está ali num local que não é o adequado para ela trabalhar, né, eu conheço empresas gigantes, né? Vou até falar uma delas, que é a Enel. Eu tenho uma amiga que trabalha lá há 40 anos. A Enel fez exatamente a mesma coisa com todos os empregados, tá? E essa minha amiga que trabalha lá há 40 anos e tem um problema bem sério na coluna, aonde ela trabalha? Na mesa de jantar da casa dela, porque ela não tem outro lugar para trabalhar. Depois de uns 4 meses, a Enel resolveu falar para os empregados irem até a empresa para pegar a cadeira que eles usavam no trabalho para levar para casa. Ela chegou lá, a cadeira nem era a cadeira dela, porque ela tinha uma cadeira especial por conta do problema de coluna dela, nem era a cadeira dela, mas ela falou assim, bom, é melhor do que usar a minha cadeira que eu tenho em casa. E ela levou, né? Então, quer dizer, isso acarretou um problema para todos, né? E ainda tinha a questão da internet, que tinha ela e a filha dela para trabalhar, e isso também gerou um conflito, teve que pedir aumento de internet. Tudo isso geraram vários problemas pontuais, né? Aqui,
da questão Na da tua ergonomia... apresentação, você até falará isso. Eu acho que você tem um slide para apresentar. Ah, tenho, verdade. Tem, Olha, porque o teu você slide vê, a tem... pessoa começa a falar e esquece da... É que do lado de cá, quem me conhece já sabe que eu sou muito pontual. Perdão. Imagina, eu que acabei esquecendo. Pronto. Você tem um grupo de slides que estava muito bem elaborado. Vocês conseguem ver? Não, ainda não. Terá que abri-lo, por favor. Para mim, ele já aparece. Deixa eu checar de novo. Ainda não? Não. Clica, por favor, no PDF ali, no ícone. Vamos ver se... Espera só um pouquinho. Para mim, ele está aberto aqui. Nós estamos vendo todo o seu painel aqui. Até vamos brincar, estamos sabendo assim já todo o seu OneDrive. Então... peraí, então deixa eu ver. É que eu acho que a tela que você está compartilhando é a sua área de trabalho. Você terá que compartilhar a tela do PDF de novo. Quem que está falando? Rafaela? Obrigada, Rafaela. Isso. Obrigada. Imagina. Compreendeu, Alessandra? Também não foi ainda, né? Agora sim. Ótimo. Agora está indo? Então ótimo. Tá. Rafaela, obrigada. Eu fechei o OneDrive. Ok. Então, vamos lá. Então, aqui eu falo da ergonomia, falo o conceito técnico, né? As necessidades de se ter um local organizado, como a Rosângela falou, uma mesa correta, na altura correta, uma cadeira correta, um equipamento correto para você poder, para aquele empregado poder desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível, né? Aqui eu falo da ajuda de custo, que entrou nessa parte de internet. Foi o que eu disse. Muitas pessoas tinham aquela internet de 2 gigas, que é uma internet que eles falam que é uma internet popular, né? Que é só para, quando você chega em casa à noite, usar ali, tudo bem. E essas pessoas tiveram que contratar uma internet mais potente para poder desenvolver o seu trabalho, o estudo dos seus filhos, e tudo isso. Além disso, teve o aumento de contas de consumo, né? Conta de luz, porque a pessoa passou a trabalhar de casa. Aí vamos às questões. A maioria das empresas que colocou os trabalhadores em home office, e quando eu digo empresas, assim, são empresas grandes, tá? Eu vou dar o exemplo da Fast Shopping, que eu conheço uma pessoa que trabalha lá dentro, que tem um cargo alto, e que essa pessoa me disse o seguinte, com home office, a Fast Shopping até hoje, salvo engano, não voltaram todos os empregados do escritório. A Fast Shopping estava economizando até novembro do ano passado R$1 milhão por mês de manter os empregados em home office. Aí até o dono da Fast Shopping falou assim, acho que eu vou continuar mantendo vocês em home office, porque a economia é grande. Não estou falando aqui das perdas que todas as empresas tiveram. É claro, tiveram perdas, né? Mas aí a gente está falando de uma economia. E essa pessoa que trabalha, ela falou assim, eles estão economizando, mas em compensação eu estou gastando mais. Por quê? A minha conta de luz aumentou muito, porque eu fico o dia inteiro em casa e tenho que trabalhar de casa. E a minha conta de internet eu tive que aumentar, porque eu não conseguia desenvolver o meu trabalho com a internet que eu tinha, porque ela e o esposo, ambos trabalhando de casa e precisando de uma internet rápida, né? Porque tem reuniões, tudo. Então, essa questão da ajuda de custo, ela deve ser dada, tá? O cálculo é um cálculo meio complicado de se fazer, mas o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, quanto que aquele empregado ele gastava por exemplo, de luz antes da pandemia? Gastava R$100. Quanto ele gasta agora? 150, vai. Essa diferença, eu acho de bom tom que a empresa tem que negociar e arcar com essa ajuda de custo para o empregado, porque
né? O empregado ele tá desenvolvendo um trabalho, está gastando a luz dele, mas desenvolvendo um trabalho para a empresa, né? Então, é justo que a empresa também possa dividir esse custo com o empregado. Aqui eu vou entrar na questão que a Rosângela já falou da exposição da imagem e da voz das pessoas. Aqui a gente não vai nem cair numa seara trabalhista, a gente vai cair numa seara de direito de imagem, tá? A minha imagem, para que você possa reproduzir a minha imagem, você precisa de uma autorização. Muitos que são pais vão lembrar de um contrato que a gente assina no colégio dos filhos, dizendo assim, que a gente autoriza o uso de imagem das crianças em propagandas, enfim, que eles fazem os folhetinhos lá do colégio e colocam isso. Para eles colocarem a foto do seu filho, você tem que permitir. Se você não permite, eles não podem colocar a foto do seu filho. Aqui é a mesma coisa, tá? Porque, assim, muitas reuniões, elas ficam restritas àquele ambiente de trabalho. Só que a gente vive num sistema digital que há inúmeros vazamentos de dados. A gente viu há uns 10 dias atrás que houve um vazamento de dados imenso de contas de telefone, de CPF da população inteira do Brasil, né? Pelo que eles falaram, 200 e poucos milhões, foram todos nós, estamos com os nossos dados expostos. Então, isso aqui, a empresa tem que ter esse cuidado, né, com relação ao direito de imagem. E tudo isso, eu vou falar mais para frente, vai cair na questão da elaboração do contrato individual de trabalho em home office ou em teletrabalho, que tem que ser feito, que as empresas não fizeram. Assim, a Elizabeth falou, 90% das empresas não fizeram, e não fizeram lá atrás e não fizeram até hoje, né? E aí a gente não está nem falando... 85% não fizeram. Então, porque não sabiam. Porque não sabiam. Mas aí, Elizabeth, a gente está falando de empresas, não estamos falando de empresa pequenininha, não. A gente está falando de empresa grande, muito grande. 5%. Novamente digo, a Enel não fez para nenhum empregado. A Enel é uma multinacional. Então, se a Enel não fez, o que a gente, né? Que é uma empresa enorme, imaginem as outras, porque eles acham que está tudo bem, você vai trabalhar na sua casa e está tudo certo, o contrato de trabalho que vigora é aquele. Não é bem assim. Aqui eu falo do aumento das reclamações trabalhistas na parte ergonômica. Teve aquele aumento mesmo que a Rosângela falou mais à frente, é que assim, a gente olha 270%, não foram tantos casos assim, mas foi um aumento muito grande, tá? E essa questão das reclamações trabalhistas, ela não entrou só na parte ergonômica, ela foi pela parte ergonômica, pela saúde mental de muitos empregados e também pela falta de um contrato de trabalho, de teletrabalho, que as empresas não fizeram, porque o que acontece? O empregado está em casa, tipo, das 5 horas da manhã, seu chefe acorda às 5 horas da manhã e fala assim, ô fulano, faz tal coisa. Aí a pessoa levanta e faz, tipo, sabe? E não é bem assim, tá? É por isso que é importante se fazer o contrato de trabalho e estabelecer regras nesse contrato, regras de horário, regras de hora extra, regras de ergonomia, todas as regras devem estar no contrato de trabalho, que é como se fosse um adendo ao contrato de trabalho físico, né, do trabalho presencial. Aqui é o regime de home office, que é a alteração do contrato social. Desculpe, do contrato de trabalho. Tá? Então, é necessário a alteração do contrato de trabalho? Sim, é necessário. Existe uma legislação específica? Não existe. Só que existem alguns artigos na CLT que ele fala do teletrabalho. Esses artigos, a CLT, que foi de 2017, ela implantou esses artigos. Só que, assim, em 2017, ninguém imaginava que a gente ia ter uma pandemia em 2020 e que a grande massa de trabalhadores, de escritórios,
e de uma parte mais que pode ser feita em home office, fosse trabalhar em home office. Então, ninguém tinha ideia de que seria estendido para tanta gente. E o que aconteceu? Aqui, esses artigos, eles falam de alguns regramentos que devem estabelecer o contrato. Ele fala até que tem que ser feito a alteração do contrato de trabalho, né? Ele falou, 75C, a prestação de serviço na modalidade de teletrabalho deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho, que especificará as atividades que serão realizadas pelo empregado. Aí ele poderá ser realizada a alteração do regime presencial e de teletrabalho, né? E poderá ser realizada a alteração do regime de teletrabalho para o presencial. Aqui o inverso também. Então, aqui é uma coisa, não é uma coisa específica, mais fechadinha, que vai regrar tudo bonitinho. Olha, isso tem que ser feito assim. É uma coisa bem geral, mas é melhor a gente se pautar por isso, porque o que vocês podem ter certeza é que o juiz do trabalho, ele vai se pautar por aqui, ele vai falar assim para o empresário, você não fez um contrato de trabalho? Ah, eu não tinha conhecimento. Tá, você não tem um corpo jurídico na sua empresa? Porque essas são coisas que têm que ser feitas, né? Como a CLT de 2017 deu esse parâmetro para que empregado e empregador pudessem individualmente fazer um contrato de trabalho sem regramentos, sem envolver o sindicato no meio, é de suma importância que se faça isso, e que se estabeleçam regras, o horário de trabalho, olha, você vai ter tantas pausas ao dia, você vai parar 1 hora para o almoço, às 6 horas termina o seu trabalho, e se você precisar ficar mais tempo, você vai ser avisado com antecedência, e vai constar, e vai receber hora extra. Tudo isso tem que ser pautado. Principalmente assim, a empresa forneceu algum tipo de mobiliário para aquele empregado, para que ele não venha desenvolver nenhum tipo de doença ocupacional? A empresa deu. Coloca tudo isso no contrato. Tudo isso é importante que esteja no contrato, tá? Você vai falar assim, ah, mas eu tenho como provar. Não, coloca no contrato, porque você tendo no contrato, o contrato é um acordo entre as partes. O contrato nada mais do que isso, um acordo entre as partes. Então, o empregado e o empregador estão dizendo que aquilo ali está acordado entre eles, ambos assinam, e está resolvido o assunto. Claro, pode haver reclamação trabalhista, mas aí a empresa tem como se resguardar, porque ela vai falar assim, olha, eu tenho um contrato e ficou tudo estabelecido aqui. Agora, se eu dei uma cadeira ergonômica bacana para o meu empregado, para que ele não pudesse desenvolver nenhum, ou agravar o seu problema de saúde, e ele não usou, o problema é meu ou o problema é do empregado? O problema é do empregado, porque está ali no contrato, assinado pelo empregado, dizendo, eu te dei. Não só isso, a empresa, não adianta a empresa pegar a cadeira, jogar lá na casa do empregado e falar assim, se vira. Não, a empresa tem que fazer um programa efetivo de prevenção, né? Eu falei bastante da Enel e vou falar de novo. A Enel tem esse programa. Pelo menos uma vez na semana, entra lá uma pessoa lá do RH e fala assim, tudo bem, como é que vocês estão? Está sentindo dor? Como é que está levantando? Aí vai uma outra, 2 vezes por semana, para pôr o pessoal para fazer exercício online. Todo mundo fazendo exercício de casa, para ver como é que está, para flexibilizar. Até essa minha amiga fala assim, ela fala assim, gente, é um saco isso, porque eu estou cheia de serviço, o pessoal fazer ginástica. Eu falo, não, mas é necessário. Então, quer dizer, tem que ter esse programa efetivo, porque você não basta você dar, você tem que orientar o empregado, né? Porque muitas vezes você dá e o empregado não usa. Óbvio, dentro do ambiente corporativo, o empregado vai usar, porque é a cadeira que ele tem ali para ele usar. Ele tem que usar o equipamento, porque tem, querendo ou não, tem uma fiscalização ali dos outros empregados ou de um superior hierárquico, mas na casa dele, ele não tem isso. Então, é de suma importância que se deem também programas de treinamento. Mais uma vez, repito, tudo isso tem que constar em contrato. Tantas vezes por semana a gente vai dar um treinamento, a gente vai dar uma orientação para os empregados.
Aqui o 75 dele fala a disposição relativa à responsabilidade de aquisição e manutenção do fornecimento dos equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessários e adequados à prestação do trabalho remoto, bem como o reembolso, né, das despesas arcadas pelo empregado serão previstas em contrato escrito. Então, no contrato também tem que estar essa questão da ajuda de custo que eu coloquei, né, que nada mais é do que isso, ó, você está gastando mais de luz, a gente vai te ressarcir, você teve que contratar uma internet melhor, a gente vai te reembolsar, tudo isso tem que estar descrito, né, para uma proteção da empresa e do empregado também, tá? Aqui ele fala que o empregador deverá instruir os seus empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a serem tomadas a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho, né? Então, por isso que é importante o programa de prevenção, do trabalho. Aqui é acho que eu fui muito longe, espera aí. Deixa eu ver onde eu estava. Necessidade de alteração do contrato, já falamos. Agora, o contrato específico para o home office, né, que é o que a gente vem dizendo. Tem que ser feito um contrato. Muitas empresas, o contrato de trabalho que elas têm é o contrato que consta na CTPS, tá? Como a gente está... como mudou a modalidade de trabalho, mudou o local físico do trabalho, então o empregado que trabalhava dentro da empresa passou a trabalhar na casa dele, é importante que se faça um adendo ao contrato de trabalho. Então, você vai pegar o seu corpo jurídico e vai falar assim, olha, a gente vai fazer um adendo ao contrato de trabalho e especificar todos aqueles itens que eu já disse, tá? Então, vão colocar todos os itens naquele contrato de trabalho, aí você vai chamar o seu empregado para uma reunião telepresencial e vai falar assim, olha, tá vendo? Aqui estão todos os itens, você está de acordo, todo mundo assina e fica tudo certinho. Pelo menos assim, as partes vão ter ciência, e principalmente o empregado, do que da forma como ele deve desenvolver aquele trabalho em casa, né, e das proteções que ele também terá. Então, isso é uma proteção para a empresa, né, para uma proteção, uma prevenção para a empresa, para evitar processos trabalhistas, e uma proteção para o empregado, que ele vai ter ali um contrato dizendo quais são as diretrizes que ele deve seguir, tá? Então, isso é importante. E nesse contrato também não pode esquecer de colocar toda a ajuda de custo que está sendo dada àquele empregado. E as questões ergonômicas também, de equipamento. A empresa foi lá, ou o empregado falou assim, olha, eu não tenho uma mesa, e a empresa puder fornecer esses equipamentos, olha, a gente forneceu uma mesa, a gente forneceu uma cadeira, especificar a cadeira, a gente forneceu o computador, a gente forneceu, sabe, todos os itens que o empregado ele precisa para poder desenvolver o seu trabalho. Aqui, a questão do mobiliário também. Aqui, novamente, o crescimento das reclamações trabalhistas que eu falei lá, da questão ergonômica, e aqui também tem essa questão, não só a questão da falta de contrato de trabalho específico para o home office ou teletrabalho, mas também por conta de problemas de ordem mental. Aí vamos às questões. Essa questão do empregado ficar só trabalhando dentro de casa é uma questão complicada. Foi o que a Rosângela falou, tem pessoas que vão se dar super bem de trabalhar sozinho em casa, não ter problema nenhum, vai ser o melhor dos mundos. Olha, eu trabalho em casa, não preciso sair, acordo mais tarde, trabalho, não tem problema, né? Mas tem pessoas que precisam trabalhar em equipe, que precisam do contato pessoal. E essas pessoas, elas tendem a ter um problema de
depressão, de síndrome do pânico e outras doenças relacionadas mais frequentes. Por quê? Estamos vivendo num estado de exceção, né? Muitas pessoas não têm mais convívio familiar. Eu vejo, assim, pouquíssimas pessoas da minha família, sabe? São pessoas, assim, eu vejo 2 tias minhas e minha mãe de vez em quando. É o que eu vejo, né? A gente não tem mais esse convívio. Amigos, eu tenho 2 amigos que moram aqui, que são meus vizinhos, e que eu vejo sempre. Só. Quer dizer, as outras pessoas a gente não vê, porque a gente perdeu esse convívio familiar por conta da pandemia, todo mundo fica um pouco amedrontado e acaba que ninguém quer muito se relacionar. E o que acontece? A pessoa está trabalhando em home office e gosta de trabalhar em equipe e ela já está lá sozinha. Não obstante a isso, ela não tem o convívio da família, dos amigos. Isso é uma situação bem peculiar e bem grave, né? Porque a pessoa, ela chega uma hora que ela fala assim, gente, estou ficando maluco de ficar trancado dentro de casa, né? Eu não posso sair para nada, quando saio, volto correndo, porque, né, pelo menos, eu sou meio neurótica, né? Eu saio, volto correndo, me desinfeto toda, falo assim, gente, quer dizer, é uma coisa, assim, que as pessoas estão enlouquecendo, realmente, né? Então, o que a gente está vendo é um crescimento muito grande de pessoas com depressão por conta do trabalho em home office e por conta da pandemia, porque a gente também não vai colocar só culpa no home office, mas também culpa na pandemia, né, que a gente ainda está, sabe-se lá, né, acredito que até o final do ano a gente já esteja todo mundo vacinado e a gente possa ter uma vida um pouquinho mais tranquila, mas até lá está bem complicado, assim, para todo mundo. Então, esses pontos, isso também foi uma causa de aumento das reclamações trabalhistas, porque tem muitas pessoas que foram demitidas porque as empresas faliram, né, ou as empresas estão em crise muito grande, assim, principalmente o setor de restaurantes. Esse é um setor que foi muito afetado. Eu tenho clientes dessa área, clientes assim, que têm restaurantes na Avenida Paulista, que estão fechando as portas. Por quê? Porque a grande maioria daqueles trabalhadores da Avenida Paulista, onde eles estão trabalhando em home office. Então, ele não tem mais como, sabe? Ninguém sobrevive só de delivery, né? Essa questão de, dá para sobreviver só de delivery, isso daí só pizzaria que sobrevive só de delivery, porque restaurante que está em centro comercial não sobrevive. E a gente fala isso da Avenida Paulista, mas a gente vê na Faria Lima, que teve de imóveis fechados, estão entregues da Faria Lima, é uma coisa absurda, Vila Olímpia. Então, quer dizer, as pessoas, esse setor foi muito afetado. E é um setor que está, né, tá numa crise bem grande. Então, esses trabalhadores foram demitidos. Óbvio, esses trabalhadores, eles poderiam trabalhar em home office? Não, exceto o dono do restaurante, se ele não fizesse dupla função de cozinheiro, porque, de resto, é um setor que não tem como colocar o empregado de home office, né? Os setores que colocaram os empregados de home office são os setores mais de banco, empresas, escritórios, sabe? Funções que você precisa lidar muito mais com o computador do que com as pessoas, né? Porque questões de venda, assim, a gente consegue fazer vendas online e tudo mais. Esse setor de restaurantes foi um setor extremamente afetado por conta da pandemia. Aqui é a questão eu estou falando da proteção da saúde do empregado, que é a questão da ergonomia, né? Que é o aumento das reclamações trabalhistas, eu acabei repetindo isso daqui. E eu acho que é isso. O que eu queria pontuar, mais uma vez, né, ser bem chata aqui, as empresas, infelizmente, elas não investem no preventivo, né? A gente fala assim, é caro ter um corpo jurídico? Não é barato. Só que, assim, a gente tem que investir no preventivo,
Porque o preventivo é muito mais barato do que o contencioso, né? Porque você atenuar, evitar o fogo é muito mais barato do que você apagar o fogo. Você imagina você tem 20 empregados, todos em home office, você fala assim, então tá, então vou investir no preventivo. Chama um advogado, se você não tiver um corpo jurídico na empresa, fala assim, vamos fazer 20 contratos individuais de trabalho, especificando para cada caso, porque o contrato é individual de trabalho, porque cada pessoa é uma pessoa, cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa tem uma situação, uma realidade. Então, ele tem que ser individualizado, porque, às vezes, o que um empregado precisa de todo o mobiliário, o outro empregado não vai precisar de nada, porque ele já tem tudo completinho na casa dele. Fala, olha, eu tenho um escritório montado, eu não preciso de nada, eu vou e trabalho da minha casa, está tudo certo. Então, cada caso é um caso. Então, você chama lá, faz os contratos bonitinhos dos seus empregados, você está resguardado, o empresário, do que você ter, posteriormente, 20 reclamações trabalhistas, da qual você vai ter que pagar indenização para o seu empregado, honorários para o seu advogado, honorários de sucumbência para o advogado da parte contrária, custas processuais. Então, se você somar isso, sai muito mais caro do que você tentar prevenir fazendo essa questão preventiva e um contrato individual anterior. Então, eu falo que os advogados mais antigos, eles são os advogados que gostam de apagar o fogo. Os advogados mais novos, eles têm a cabeça mais aberta, então eles falam assim, não, o importante é a prevenção. Né? O nosso escritório, a gente trabalha muito com a prevenção, a Elizabeth conhece a gente há muitos anos, a gente trabalha com a prevenção. Eu sempre coloco isso na cabeça dos meus clientes, falo assim, olha, eu acho que é mais importante a gente prevenir, porque judicializar qualquer coisa hoje, aqui no Brasil, além de ser muito caro, é muito desgastante para todo mundo, é caro, é desgastante e é demorado. Então, se a gente tenta prevenir isso, tendo bons programas de saúde e prevenção do trabalho, tendo bons programas tendo um corpo jurídico que faça essa questão de contratual e de individualização de cada empregado, isso é muito mais barato do que você deixar o fogo pegar lá na frente. Bom, é isso, eu gostaria de agradecer a Elizabeth, a Ciesp e a Rosângela. Muito obrigada, espero ter contribuído. Doutora Alessandra, sim, contribuiu, trouxe informações importantes. Também está aqui a imagem dos seus dados, que possam contactá-la. E outro detalhe, até peço, por favor, que possa devolver a nossa imagem, por gentileza. Agora vamos lá, né? Como que eu faço isso? Cadê a jovem Rafaela? A jovem Rafaela, se estiver presente, por favor, ajude-nos. Jimmy. Antes de passarmos para as perguntas... consegui. Obrigada. Antes de passarmos à pergunta, gostaríamos de fazer alguns comentários, mas antes de tudo, Cíntia, por favor, você pode estar presente? Todos poderão abrir as imagens para fazermos a foto. É possível? Permita-nos, por favor, que estejamos todos. Eu estou vendo aqui pessoas tão queridas presentes. Sejam bem-vindos. Nossa, por gentileza, Cíntia, você dá-nos o ok, tá? Quer um sorriso? Ok? Não? Não foi? Ela está finalizando. Ok, muito obrigada. É que ela é muito cuidadosa, ela é super caprichosa com foto, com a imagem. Né? Então, agora, gostaríamos de passar para as perguntas. Me permita fazer um comentário antes da pergunta. Jimmy, eu vou precisar da sua ajuda rapidamente. Só um segundo, por favor. Todos aqueles que estão aqui, caso não sejam associados e queiram associar, porque muitos pediram-nos isso,
eu me comprometi de deixar o painel aonde poderão acessar e venham ser realmente nossos associados, faça parte da Casa Ciesp, da Casa do Ciesp, porque, olha, vocês terão N informações, nós temos eventos contínuos, grupos de trabalho aqui, como o caso, nós temos muitos jovens que possam participar do Jovem Empreendedor, temos o meio ambiente, segurança do trabalho, toda a parte de reciclagem, parte de RH. Olha, temos N departamentos dentro do Ciesp que traz assim, soluções, resoluções e informações atualizadíssimas. O caso do mercado exterior, como importação e exportação. Então, quer dizer, tudo que você buscar, você encontrará na nossa casa. E também nos demais Ciesp. Caso você não esteja na cidade de Jundiaí, você poderá acessá-los na cidade onde você está. E que vocês possam ser bem-vindos. Outro detalhe, também anotem, por gentileza, esses dados, por exemplo, como o caso aqui está da rede social, para que vocês acessem as nossas plataformas, que é uma das maiores plataformas do país, e sendo uma das maiores plataformas do país, suporta os cursos, suportam os vídeos, as lives, tudo que você possa imaginar. Vocês poderão buscar informações, como o caso a Rosângela falou do LGPD, realmente, quem não pôde assistir naquele dia, acessa a plataforma que tem ali. A nossa live anterior sobre o assunto, que foi jurídico e de segurança do trabalho, também consta na nossa plataforma, e N outras, que será de importância ao momento, e até mesmo você pode apresentar ao seu grupo de trabalho. Né? Será muito importante isso. Então, obrigada, Jimmy. Voltando agora à tela principal, né? Por gentileza, Jimmy, pode retirar. Eu gostaria de começar as perguntas que nós tivemos. Eu vi que a doutora Rosângela, Jimmy, por gentileza, você pode... Eu vou ampliar aqui as imagens. Hello. As perguntas começaram a serem feitas, e muitas a doutora Rosângela já respondeu no nosso chat, certo? E até daqui a pouco eu vou compartilhar com vocês. Aqui eu gostaria de fazer alguns comentários que vieram aqui às minhas mãos. Como fazer quando o trabalhador está com suspeita de Covid e tem de fazer o distanciamento e terá de trabalhar em home office? Ou seja, é aquele trabalhador que está em sistema híbrido, e vi que também pessoas que também fizeram essa pergunta. Como fazer quando há o trabalho híbrido? Quer dizer, um tanto presencial, um tanto em home office. Como fazer? E com essa suspeita, ele realmente tem que trabalhar em home office, ele tem que realmente trabalhar, porque ele está em caso de suspeito? Quer dizer, eu sinceramente deixaria a vocês para responderem as duas. E o outro também é sobre a questão da ajuda de custo, como fica, se a legislação obriga, a questão do mobiliário, como que poderá fazer o empregador, né? Eu vou, então, abrir somente uma janela sobre isso, que empresas estão fazendo o quê? Você tem a sua mesa, sua cadeira, seu computador dentro da empresa, as empresas estão locando um meio de transporte para entregar na residência da pessoa, certo? Então, o funcionário não precisa ir até a empresa que vai até o funcionário. Então, isso também. E quanto à questão do que foi dito sobre o vazamento de dados, só para que vocês saibam, uma instituição, uma grande instituição, entrou com um processo contra o Serasa, isso já é público, não posso citar o nome do Serasa, porque é público, simplesmente a ação está na faixa de 200 milhões, é o valor pedido. Até compartilhei com o nosso grupo Fiesp-Ciesp, né, para que possam realmente ver a gravidade que é sobre a questão do vazamento de dados. Nós estamos falando de home office, de teletrabalho, todavia a questão do LGPD está intimamente interligada. Então, por favor, toda uma atenção sobre todos esses agrupamentos de siglas que possuem um conjunto jurídico e funcional de relevância. Então, vamos lá. E também a questão da etiqueta digital e a ética já foi respondida, como ficará também algumas questões também já foram respondidas. O que doutora Alessandra e doutora Rosângela poderão responder, por favor?
Posso, eu posso responder com relação ao empregado que está com Covid. Ele, obviamente, ele não pode ir para a empresa, mesmo nesse sistema híbrido, o dia que ele tem que ir para a empresa, ele tem que continuar em home office, se ele estiver em condições de trabalho, tá? Porque tem pessoas que são assintomáticas, então elas dão positivo para a Covid, mas elas não sentem nada assim de extremo que impeça elas de trabalharem. Tá? Então, eu não vejo problema, mas aí tem aquela questão, né? Se o empregado ele tem um atestado, obviamente, talvez ele não queira trabalhar, e aí ele está afastado por uma doença, né? Que até a Rosângela pode falar mais sobre isso, mas se ele está afastado, ele não tem obrigatoriedade de trabalhar. Mas como ele está em casa, eu conheço várias pessoas, a Elizabeth também conhece várias pessoas que pegaram Covid e que, como estavam assintomáticas, continuaram trabalhando, estando em home office. Então, eu não vejo problema, mas aí cai naquela questão, né? De repente, o empregado não quer. Então... A questão também do equilíbrio, bom senso. Exatamente. Rosângela, alguma coisa mais para crescer? Uma coisa que estava na pergunta que me chamou a atenção é a questão da suspeita. Então, é assim, as empresas têm uma variação gigantesca nas formas de testagem e diagnóstico. Tem empresa que está testando todo mundo, tem empresa que está testando só suspeitos, tem empresa que manda para o serviço público fazer a testagem quando a pessoa apresenta algum sintoma. Então, a gente tem uma variação de condições muito grande. A sugestão primeiro, a empresa precisa estabelecer qual é a sua política. Mandar para o serviço público, não tem problema. O problema a questão toda é ter isso muito bem estabelecido para conseguir ter os mecanismos de detecção e encaminhamento do trabalhador para essa confirmação se é Covid ou não. E, então, se for confirmado, com certeza afastá-lo e fazer uma verificação de todo mundo que teve contato com ele na empresa, porque tem isso também. Quem que esteve com essa pessoa? Porque para a empresa... Pensa, é muito melhor afastá-lo e aqueles que estavam à sua volta do que correr o risco de ter uma contaminação em massa e começar a afastar muita gente. Então, isso tudo precisa ser bem estudado dentro da empresa, tá? Tá, e ainda eu vou colocar um ponto. Houve uma decisão do STF dizendo que Covid é doença ocupacional. Então, se o empregado está trabalhando e teve COVID, está com suspeita de Covid e vier a contaminar os demais empregados, você coloca que está todo mundo ali com doença ocupacional e todo mundo ali vai ter uma estabilidade ali mínima. Então, tem que se precaver com relação a isso. E lembrando que toda vez que tem doença ocupacional envolvida, a gente está falando das questões de absenteísmo, a gente está falando das questões do FAP, da Sim. cascata que vem sobre a empresa de custos relacionados a isso. Então, a gente precisa olhar lá na frente para pensar no menor custo, na melhor condição de longo prazo e não de curto prazo. Exato. Até várias perguntas formuladas no chat que já foram respondidas pela doutora Rosângela, se quem puder já também lê-las, porque estão muito bem elaboradas, certo? Quanto a essa questão das configurações, a questão das liberações, a questão das MPs, não? Que foi indagado aqui, se era importante ressaltar quanto ao contrato de teletrabalho, pois a MP 927 extinguiu essa obrigatoriedade na época, e aí foi respondido de que se as empresas devem fazer acordo escrito, mas a MP, na época da sua vigência, flexibilizou alguns pontos, prazo de comunicação, mútuo acordo, formalização por escrito, talvez tenha ocasionado, inclusive, uma confusão no entendimento. É isso mesmo, Rafaela, surgiu mesmo essa confusão, Sim. Mas, mediante isso, quer dizer, como que a pandemia, nós temos que deixar bem claro, não foi um privilégio brasileiro, foi um privilégio mundial. Infelizmente, desculpe a palavra, parece ser irônica, mas não é. Este fator da pandemia estendeu-se ao mundo, quer dizer, todos os países, nós não temos notícia que um país, ao menos, não tenha sido atingido, porque uns mais, outros menos, mas o mundo, o universo foi atingido, o universo Terra aqui. Nós não sabemos se no cosmo alguém também
possa ter contraído, ainda não chegou-nos essa informação. Mas, como se diz, como hoje está tudo tão interligado, nós até estamos aguardando um pouquinho só mais. Então, quer dizer, isso gerou essa confusão, mas convém ser formatado esse novo modelo, criar esse adendo para que haja uma responsabilidade à empresa e também ao empregado. Quer dizer, ambos deverão trabalhar em comum acordo. Quer dizer, esse equilíbrio irá ajudar ambos, né? Tanto a empresa de pequeníssimo porte como a empresa, uma transnacional, independe. Aqui, quando foi citado sobre se trabalhará dias, que foi o trabalho híbrido, que nós já respondemos, a legislação aqui obriga a empresa a fornecer ajuda de custo, né? Ou é opcional? Quer dizer, essa questão, eu acho que apesar da doutora Rosângela ter lhe respondido, eu gostaria que, se a doutora Alessandra também quiser abordar alguma coisa, a legislação obriga a empresa a fornecer ajuda de custo ou é opcional? Não, a legislação, foi o que a Rosângela disse, o que eu também disse. Não existe uma legislação hoje específica para todos os pontos do home office. O que a gente tem são aqueles poucos artigos na CLT que falam do teletrabalho, tá? Sim. Lá até fala que a empresa deve contribuir ou não, mas é uma coisa muito ampla ali, não está falando de uma forma mais restrita. Foi o que eu disse. Estamos num estado de exceção. Ninguém, quando a CLT foi formulada em 2017, até anos antes, ninguém imaginava que a gente ia viver, depois de 3 anos, que a grande maioria dos trabalhadores iam estar em home office, né? Então, hoje não existe isso. Mas aí eu pondero o seguinte, não existe. Só que vocês podem ter certeza que a Justiça do Trabalho, que é extremamente paternalista, ela vai sempre decidir em favor do trabalhador, tá? Então, assim, o trabalhador teve um aumento muito grande nos seus consumos por conta de um trabalho que ele está desenvolvendo para a empresa, pode ter certeza que logo a gente vai ter um monte de jurisprudência dizendo que as empresas devem ressarcir aqueles empregados. Por isso que, assim, é muito importante que se tenha uma legislação. A gente sabe que aqui no Brasil as legislações demoram, o Congresso tem outras pautas para resolver que não, né, são do interesse deles, não dos nossos, mas, infelizmente, a gente vai ter que tentar, uma questão de bom senso, a empresa chegar para o empregado e falar assim, olha, a gente pode dividir os custos, porque eu acho que isso é uma questão de bom senso também, porque se a gente for pensar... Respondeu aqui que não existe legislação ainda, existem boas práticas e as diretrizes da norma da ANT 17/2020 para nortear as ações. Exatamente isso. Aqui pergunta também sobre os cuidados ergonômicos e saúde mental, que tem que ser feito também, né? Até a senhora Renata citou, muitas empresas estão com muitas pessoas nas plantas, extremamente sobrecarregadas e também com sofrimento mental. Aí foi respondido que é interessante mostrar que ela observar essas práticas, né, que foi aqui hoje apresentada, colocando-na em situação de vulnerabilidade. Aqui também diz sobre a questão que a Rosângela respondeu, a legislação sempre estabeleceu a necessidade da ergonomia, é fundamental que todos os trabalhadores seletistas, servidores públicos ou até mesmo contratados PJ, ergonomia garante as melhores condições de trabalho e desempenho do trabalhador. Na empresa que trabalho, lançamos uma pesquisa onde o profissional escolheu o item que precisava, cadeira, monitor, teclado, a entrega foi feita por drive-thru, que é a Premiano Verônica. Também, isso está vendo? É uma da boa política. Posso comentar uma coisa? Pode. Na escolha, tem algumas coisas que a pessoa pode escolher porque ela quer usar, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo que é muito controverso. Muita gente detesta o apoio de punho para mouse, mas ele é fundamental. Sim. Então, às vezes, tem que tomar só cuidado com isso. Se o trabalhador falou que não precisava porque ele detesta usar, porque ele ainda não se acostumou, e ele precisa usar. Então, ele não pediu, não está usando, mas daqui a pouco começa a ter uma síndrome do túnel do carpo aqui, porque não usou. Então, é esse tipo de detalhe que precisa ser observado com atenção, tá? Um simples detalhe tem toda uma mudança corpórea intensa. Exatamente. Foi aquilo que você disse.
Sobre o que a Verônica citou, é Premiano Verônica. Eu vi até, parece-me que é Verônica Premiano, ou a empresa é Premiano, não sei. Me perdoa, Verônica. Se caso É Verônica Premiano. Obrigada. É bem italiano? É, bem italiano. Tutti. Então, observe, é exatamente isso. Eu fui chamada por uma grande empresa, não posso citar nome, não cito, vocês podem perceber, só quando eu tenho realmente autorização, como o caso do Serasa, porque já é bem público. Eles pegaram, eles tinham um prédio todo um prédio ali na Berrini, e de uma empresa de autorrelevância chegou e me perguntou o que nós podemos fazer, porque nós não queremos demitir ninguém, mas ninguém mais poderá ficar aqui. A questão, em 3 meses, nós fizemos toda a mudança, todo empregado, todo funcionário, porque a maioria são de TI, porque está ligado a investimento, a alto investimento nacional e internacional, estão coligados com a Bolsa de Valores. O que acontece? Eles, então, passaram para home office, teve aquele que não pôde aceitar, então a própria empresa fez todo um conjunto de trabalho para que esse funcionário não ficasse desempregado, e que fizeram. Então, todo o prédio foi entregue, eles entregaram, né? Aliás, todos não, só um andar que ficou para a diretoria, somente isso. Os demais todos. E ainda eles admitiram mais 2.000 funcionários em home office. Quer dizer, houve um crescimento exponencial de empregos, de novas contratações. Quer dizer, então, aquilo que foi dito aqui, o que para um foi o céu, para o outro talvez pode ser que não tenha ocorrido, porque às vezes foi essa questão da falta do equilíbrio do diálogo, às vezes ocorre isso. Aqui também já foi respondido, né, sobre a questão do sistema híbrido, a questão do imobiliário, a questão da privacidade, essa da privacidade vieram várias perguntas, imagem e privacidade, como fazer, se tem que realmente haver a autorização, e quando essa questão da imagem externa, como nós temos aqui o Dr. Marcelo Cerezer, que está com a nossa imagem, vocês já até poderão conhecer um pouco do nosso novo prédio. Até gostaríamos muito que vocês viessem aqui no nosso Ciesp, Jundiaí, tomar um café, conhecer a nova empresa que terá o selo verde logo mais, depois o doutor Marcelo poderá dizer-nos, e receber. Essa é a imagem atual, está em fase de finalização. Quer dizer, então, por favor, que vocês estejam na casa do trabalhador, na casa do associado, na casa da indústria, daquele que desenvolve junto e em conjunto. Pois não, Rosângela, desculpe. Deixa eu só comentar uma coisa aqui com relação a essa última pergunta da Renata. Sim. Renata Celian, ela está comentando sobre a questão da manutenção. Vai depender de como é que foi estabelecido esse contrato, como é que está o acordo da empresa com o trabalhador com relação à manutenção do mobiliário, tá? Então, se o mobiliário for da empresa, a empresa é responsável pela manutenção dele. A outra questão que ela coloca aqui, com relação à privacidade, se o trabalhador pode se negar a receber o ergonomista. Ele pode se negar a receber o ergonomista, sim. O que mas a gente cabe à empresa perguntar se ela achar que é uma boa prática. E ter a declaração. Mas, por exemplo, eu vou comentar um exemplo, até um serviço que eu tenho visto, não só visto, tenho participado ativamente. Você faz um tipo de blitz postural. Você tem um contrato com uma empresa, você faz uma chamada para aquele trabalhador naquele momento e pede para ele te mostrar como é que está o posto de trabalho dele, você dá orientação para ele, você organiza junto com ele, mas tudo online, você não precisa ir até a casa dele, porque pode existir algum constrangimento, tá com o filho, tá com a esposa, cachorro latindo, e você lá, fica uma situação muito desagradável, né, para o trabalhador, para o profissional que vai até lá, pode ser desconfortável para todos, né? Então, se você tem condições, é óbvio que a gente sabe que não são as ideais, mas a gente não está no mundo ideal, a gente está no mundo possível, né? E você faz isso online, pela internet, os treinamentos de ergonomia, você ajusta a cadeira, vai explicando, vai mostrando, você faz exemplo, tudo isso é possível e já está sendo feito por algumas empresas, tá? Certo. Ótimo. Então, quer dizer, essas foram as perguntas pontuais que traz-nos à tona
o desenvolvimento sobre esse assunto. Foi nos pedido mais um, nós tínhamos nos comprometido de uma terceira live que já está programada para maio, que vocês receberão na nossa plataforma. Esta live de hoje, assim que já puder ser editada, nosso departamento irá subi-la, estará na nossa plataforma. Cíntia, Jimmy, Cássia, por favor, me corrijam, Ciesp, _Jundiaí, não é isso? Da plataforma? É isso? Quem que pode responder, por favor? Cíntia. Vou me direcionar. Seu microfone está mutado, Cíntia. Está mudo. Você está muda. Cíntia. É só digitar Ciesp Jundiaí na busca que entra facinho. Então ótimo. Então, Jundiaí só tem um canal. Então, maravilhoso. Ciesp Jundiaí, muito mais fácil, muito mais prático. Ali vocês terão acesso a toda a nossa plataforma e tudo que já foi apresentado, e essa subirá nos próximos dias. Hoje, recordando que nós estamos na terça-feira, creio que até sexta-feira possa já estar, não é isso? Sim. Ok? Então, vocês poderão ter acesso para reprisar todas as informações. E também as nossas palestrantes, maravilhosamente, concedeu-nos permissão de acesso, e vocês também poderão obter mais informações, caso sejam pertinentes. Pois não, Cíntia, diga. Sobre as apresentações, Sim, por se favor. puderem disponibilizar os PDFs, eu coloco na matéria que eu vou publicar no site do CIESP. Já estão nas minhas mãos, eu lhe caminharei. E aí eu disponibilizo no site para as pessoas que estiveram presentes poderem baixar, tá bom? Ok. Então, eu mesma já farei isso assim do término. Lhe disponibilizarei. Então, nossa gratidão profunda a esse momento. A participação, tivemos 68 pessoas aqui presentes. Isso é maravilhoso, quer dizer, e representou não só a pessoa física, como a pessoa jurídica, e muitos estavam a empresa participando. Gostaria, então, Marcelo, por gentileza, você poderia nos fazer a despedida? Sandoval, claro. Muito obrigada. Cíntia, a Cássia, e quero que todos saibam de que esse trabalho só existe, só tem esse sucesso graças aos demais que trabalham junto, que é o Departamento de Comunicação, que é através da Cíntia, o Departamento de Divulgação, Jimmy, a Cássia, que é a nossa gerente, que coordena todo, a autorização do Dr. Marcelo Cerezer, que é o diretor titular, as divulgações externas que nós temos através da Sueli, através do jornal da mídia escrita e falada, que é da Radiodifusora e também do JJ. Temos grupos aqui que as informações transitam de maneira precisa, como o caso do Sandoval, que dentro do seu grupo fez a transmissão, e todos os outros, o grupo do Jovem Empreendedor, do Meio Ambiente, do Comex e outros mais. Né? Então, por gentileza, Marcelo. Sim. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Elizabeth, por coordenar e capitanear todo esse evento. Foi muito importante e relevante para esse mundo diferente que a gente está vivendo, e apoio de conhecimento sempre é importante. A gente gostei da frase das palestrantes, é melhor você evitar o fogo do que apagá-lo, né? Então, o conhecimento nos dá essa opção. A palestra da doutora Alessandra Bonvitini, né? E da doutora Elizabeth e da doutora Rosângela Cavalcante foram muito elucidadoras, cada uma na sua área de expertise, aí, importante. Obrigado pelo tempo de vocês. Sandoval também, que é nosso parceiro de velhos carnavais aí na área de segurança do trabalho. Todos os demais membros aí do CIESP, a Sueli, que é nossa diretora de comunicação, do CIESP Jundiaí também. Cíntia, a equipe toda, obrigado pela ajuda. Só reforçando o que a doutora Elizabeth comentou, qualquer uma das mídias sociais, YouTube, Instagram,
ou Facebook. É só realmente digitar lá Ciesp Jundiaí, que você vai ter acesso na página do YouTube, terá acesso às palestras. O Instagram são informações rápidas e em tempo real que a Cíntia, juntamente com toda a nossa estrutura de São Paulo, do estado inteiro, disponibiliza para os nossos associados. Reforço o convite da doutora Elizabeth às indústrias que não são associadas ao Ciesp, que se venham fazer parte do nosso grupo. É um grupo voltado ao pró-indústria, à defesa dos interesses da indústria. Temos várias ações judiciais, como mandado de segurança, de cálculo de taxa de CETESB. Estamos agora lutando contra esse aumento sem nexo nenhum do governo do Estado de São Paulo, do ICMS, um momento tão difícil que cada centavo faz a diferença para a população. Então, o Ciesp ele tem uma estrutura muito grande, a Fiesp, né, faz parte do grupo, né, das casas Fiesp, Ciesp, SESI, Senai. Convido, então, reforço o convite para que venham participar conosco, por enquanto, infelizmente, dessa forma virtual, mas o Ciesp está aberto, nós prestamos alguns serviços ininterruptos, né, como emissão de certificado de origem para as empresas exportadoras, a emissão de certificado digital para toda a parte burocrática aí, de bancos e cartórios. Então, mais uma vez, acho que foi um evento muito interessante. Eu estive acompanhando o tempo todo aqui. Nós tivemos de 60 a 68 participantes, agora estamos com 55 participantes, ou seja, é um assunto bem relevante e estará brevemente nas nossas páginas para caso vocês queiram comentar com algum colega de empresa. Olha, teve uma palestra, uma live sobre esse tema, estará disponível lá para assistir na íntegra. Mais alguns dias é o tempo de subir isso para a mídia social. Mais uma vez, muito obrigado, e é um prazer tornar o Ciesp um meio, né, um veículo de disseminação de conhecimento a todos. Boa tarde. Gratidão. Boa tarde a todos. Nós muito agradecemos a participação de todos e que os novos eventos vocês também façam parte, porque vocês receberão todas as informações e seja parte da nossa família, a família Ciesp, o Ciesp, né? E a família Fiesp. Quer dizer, eu corrijo sempre isso, porque a Cíntia daqui a pouco me puxa a orelha, com razão. Uma boa tarde a todos, gratidão eterna. Terminamos, olha, no nosso horário previsto, de acordo com o nosso requinte de horário. Gratidão, doutora Rosângela, gratidão, doutora Alessandra. Obrigada. Brilhante palestra.